Olá, queridos! Pastor Oséias Celestino, para a nossa segunda aula de Eclesiologia. Nessa aula, nós falaremos sobre a organização da igreja. Qual o objetivo da nossa aula? Como nós falamos na aula passada, a matéria de Eclesiologia divide a igreja pelo menos em dois elementos muito importantes para serem tratados. O primeiro elemento é a igreja como organismo. E o segundo elemento é como a igreja como organização. Às vezes a igreja como organismo vai muito bem, mas como organização vai muito mal. E às vezes ao contrário, às vezes a igreja tem um organismo muito ruim, uma organização muito boa. Mas para ser a verdadeira igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos a esses dois itens importantes para a igreja. O objetivo da aula, a igreja primitiva estabeleceu as bases organizacionais da igreja de Cristo. Um modelo foi criado para ser imitado. Precisamos, portanto, imitar o modelo da igreja primitiva, porque foi estabelecida por Jesus para ser assim. Então vamos lá. O texto base usado está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Não podia ser um texto sobre a igreja que não fosse Atos dos Apóstolos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós preservaremos na oração e no ministério da palavra. Trataremos, portanto, aqui, pessoal, sobre a organização da igreja, um assunto que é extraordinário. Primeiro, logo após a subida de Cristo, os apóstolos foram admoestados para que ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Na praia, depois de ter ressuscitado, Jesus escolhe Pedro e o manda liderar e apacentar as ovelhas dele. O primeiro ato de liderança de Pedro se deu no fato de manter a chama e a esperança da fé com 120 crentes fervorosos lá no cenáculo de Jerusalém. Na manhã da descida do Espírito Santo, houve uma aglomeração incomum na porta do cenáculo. 15 nações, 15 nacionalidades estavam presentes naquela multidão de curiosos. Pedro pondo-se de pé e junto com ele os 11. Eu já disse lá na matéria de Atos dos Apóstolos que isso mostra um reforço da liderança de Pedro, quando ele coloca-se de pé e os 11 estão com ele. O fato dos 11 apóstolos ficarem de pé mostra uma atitude de apoio total a Pedro, que agora estava no comando daquele grupo, o jovem pastor que se levantava para falar em nome do movimento. Teve, portanto, a aquiescência de todo o colegiado apostólico. O líder também era o homem dos milagres. Pedro liderou e teve o seu comando inconteste por causa dos inúmeros sinais que ele fazia. E é interessante isso. A liderança de Pedro era reforçada por ele ser um homem de muitos milagres. Eu conheço grandes líderes religiosos que estão há 40, 50, 60 anos no poder, que você nunca ouviu falar de nenhum milagre que esse homem tenha feito. As mãos desses homens nunca curaram um cego, nunca levantaram um paralítico. E as pessoas o seguem meramente pelo poder. No caso aqui, a multidão da igreja se unia àquele homem por causa dos sinais e dos milagres que Deus fazia a partir da sua liderança. O próprio Deus apoiava as decisões de Pedro, fazendo-o ser temido e respeitado por todas as pessoas. Lembre-se do caso, por exemplo, de Ananias e Safira. Aquele caso foi extraordinário e aquilo fez acrescer de maneira absurda o poder da liderança petrina dentro da igreja primitiva. Agora nós vamos ao primeiro ato ministerial, da organização ministerial da igreja primitiva. É que naqueles dias teve-se a necessidade de escolher entre aqueles homens pessoas que pudessem estar ao cargo das mesas. Nesse fato específico, Pedro mostra a sua habilidade ministerial, um extraordinário senso de propósito e de prioridades. Pedro estabelece algumas coisas importantes. 7 homens são escolhidos para aquele negócio, que Pedro chamou de importante negócio. A organização da igreja é chamada por Pedro, o pai da igreja primitiva, o primeiro pastor da igreja primitiva, de importante negócio. Mas Pedro, mesmo chamando aquela organização de importante negócio, Pedro disse: quanto a nós, nos reservaremos a oração
e ao ministério da palavra. Mas a nós preservaremos, ou perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então Pedro deixou uma coisa muito clara, muito clara. A parte organizacional da igreja deveria estar a cargo de pessoas cheias de sabedoria, que tivesse autoridade diante do povo, procurai dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Então Pedro sabia que era um importante negócio, mas que tinha que ficar na mão de outras pessoas, para que o colégio apostólico perseverasse naquilo que eles estavam fazendo, na oração e no ministério da palavra. Não há que se ter os dois cargos operando numa mesma pessoa, porque se isso acontecer, provavelmente o tempo gasto na organização do ministério vai tirar-nos o tempo que nós gastamos na preparação da palavra de Deus para abençoar o povo de Deus. Então Pedro deixa claro que não poderia haver atividades que atrapalhassem o vital ministério da oração e o ministério da palavra. Pedro não está desprezando o cuidado com as viúvas, apenas está elencando propósitos mais específicos para aqueles que seguiram a Cristo mais de perto e, portanto, estavam mais aptos a exercerem o ministério da oração e da palavra. Os diáconos escolhidos pelo povo deveriam ter essas qualidades que foram estabelecidas pelo próprio Pedro. Boa reputação, porque o ofício era cuidar dos fartos recursos que a igreja primitiva arrecadava. Cheios do Espírito Santo, uma obra pentecostal cujas ações do Espírito estão sendo repassadas espiritualmente, o diácono precisa ser cheio dele. Na obra de Deus, só a capacidade intelectual ou operacional não é suficiente para o trabalho. E por último, cheio de sabedoria. Não bastava falar em línguas e ser de boa reputação, se não tivesse capacitação na diaconia. Ser guiado pelo Espírito, mas não ter a ciência dos fatos a serem executados não é uma equação que dá certo. Pedro entendeu que a capacidade era um item vital para um bom servidor do reino de Deus. Há pessoas que acham que só porque falam em línguas e porque são crentes já estão aptos a fazer alguma coisa. Mas a técnica para aquele tipo de trabalho se torna fundamental quando trabalhamos para a obra do Senhor. A designação doutrinal da igreja foi outra coisa que Pedro trabalhou na área da organização da igreja primitiva. O apóstolo também deliberaram sobre questões doutrinais que aparecem naquele jovem movimento. Atos 15:5 diz: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e manter-se que guardasse a lei de Moisés. Congregaram-se os apóstolos e os anciões para pensar e considerar sobre aquele assunto. E havendo grande contenda, Pedro levantou-se e disse: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, deu-lhe testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença entre eles e a nós, purificando os seus corações pela fé. Apesar de entender a importância do colégio apostólico, Pedro deixa claro a sua responsabilidade e as suas atribuições. Levantou-se uma grande contenda, não havia consenso entre eles. Contenda é o oposto de consenso. Então Pedro se levanta e usa a sua autoridade como líder da igreja primitiva para organizar essa questão extraordinariamente importante para a igreja daqueles dias. Então Pedro deixou claro sua responsabilidade, suas atribuições que lhes foram dadas por Jesus lá na praia. Pois havia na igreja alguns fariseus que haviam se convertido. Insistia nessas práticas litúrgicas do culto de Moisés. Então Pedro foi obrigado a tomar as suas decisões. Pedro se levanta e freia o avanço daquela mistura doutrinária que tinha capacidade destrutiva naquela jovem igreja. O fator Paulo na organização doutrinária da igreja primitiva. Agora entra em cena também o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve uma utilidade absurda na igreja primitiva. Porque o fator de Deus ter chamado Paulo e o escolhido, e ele foi integralmente chamado por Deus para a construção da teologia sistemática da igreja primitiva. A igreja reconhece isso. Pedro reconhece isso. Pedro, numa das suas cartas, cita Paulo, dizendo: olha, vocês sabem que Paulo está sendo criticado, mas Paulo recebeu uma revelação extraordinária de Deus e tem contribuído muito com o avanço da igreja e a administração dela. Então, após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco, recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou, Atos 9, 17, 18. Também foi ali mesmo, naquela cidade, que Paulo começou a obra evangelística. Não há muitas informações sobre os primeiros anos do seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia, Atos 9, 20 a 22 e Gálatas 1, 17.
As escrituras não esclarecem o que ele fez ali, nem mesmo qual é o local específico da Arábia em que ele ficou. Depois o apóstolo Paulo voltou a Damasco, onde a sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para escapar da vida. Naquele tempo, ele subiu e foi para Jerusalém. Nessa ocasião, havia completado 3 anos da sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, porém eles estavam muito receosos com Paulo. Lembre, Paulo era um grande perseguidor. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-los aos líderes cristãos. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassiná-lo. Por causa disso, os cristãos decidiram despedir Paulo, uma decisão confirmada pelo Senhor na visão, segundo o que ele próprio afirma em Gálatas 1,18. Ele ficou somente 15 dias com Pedro. Paulo auxiliou a igreja numa doutrinação epistolar. Então ele escrevia, ele ouvia o problema daquela igreja e ele escrevia para aquela igreja dando orientações específicas para aquela igreja. Mas essas cartas de Paulo foram duplicadas, replicadas pelas outras pessoas e todas as igrejas começaram a usar os escritos de Paulo como uma espécie de, dando a essa igreja uma espécie de uniformidade teológica e sistemática, da teologia sistemática, dava uma uniformidade a essa igreja, fazendo com que cada igreja, independente dos lugares que tivesse tido contato com as cartas paulinas, também tivesse a mesma admoestação e a mesma organização doutrinal na igreja primitiva. Os apóstolos também fizeram os mesmos modelos paulinos. Eles também começaram a mandar as suas cartas, as suas epístolas. É razoável admitir que os fariseus foram um problema dentro e fora da religião. Os de fora criticavam os desvios da lei mosaica e criticavam o movimento falso na visão deles. Já os fariseus convertidos tentavam incluir aspectos da lei cerimonial na liturgia de Cristo. E nesse contexto, Paulo foi fundamental para dizer que o final de toda lei era Cristo. A lei cerimonial já tinha passado e os aspectos da lei cerimonial agora tinham a sua realidade em Cristo Jesus, na nova igreja que se segue. Ao que parece, a liderança de Pedro foi entregue a Tiago, irmão de Jesus, que passou a liderar a igreja de Jerusalém e ser o grande responsável doutrinário pela igreja primitiva logo mais ali na frente. Então Paulo teve um papel absolutamente extraordinário na construção doutrinal da igreja primitiva. Lembrando que a igreja primitiva, ela teve o Pedro como a sua liderança inicial. E a gente vê lá no final que quem exerce essa liderança doutrinal e organizacional da igreja primitiva é Tiago, irmão do Senhor. Não Tiago apóstolo, aquele já tinha morrido, mas o Tiago, irmão de sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, chamado por Deus, teve uma visão extraordinária dos céus. A Bíblia diz, ele mesmo contando a sua história, disse: eu conheço um homem, que eu não sei se no espírito ou na carne, a visão foi tão real que ele não sabia distinguir que nível de intensidade fora esta visão. Ele disse, foi até o 3º céu e viu coisas inefáveis que aos homens não lhes é permitido dizer. Mas essa visão do céu, essa estada no céu do apóstolo Paulo, o fez ter uma compreensão absolutamente extraordinária acerca da organização da igreja primitiva. Paulo estabeleceu, portanto, marcos da teologia sistemática incontáveis para a igreja primitiva. Pedro, sabendo disso, ele entrega, ele aquece, ele endossa as palavras de Paulo na sua 2ª epístola. Essa questão epistolar foi usada prioritariamente pelo apóstolo Paulo, mas também outros grandes líderes da igreja o fizeram através das suas cartas. João foi um deles, que escreveu 3 cartas importantíssimas para a igreja primitiva, dando a elas o caráter do amor de Deus e o caráter da organização da fé diante dos filhos de Deus. Está lá na sua 1ª e na 2ª, principalmente na 3ª carta de João. O Tiago, e esse Tiago que nós temos a carta, não é o Tiago, irmão de João, um dos 12 apóstolos de Cristo, também escreveu nesse mesmo sentido epistolar. Escreveu uma carta e admoestou a igreja primitiva a partir desta mesma fórmula usada pelo apóstolo Paulo. A fórmula de fazer as suas doutrinações de maneira de cartas ou de maneira epistolar. O Judas, aquele Judas também, é o Judas, irmão do Senhor, que também usou o mesmo artifício dos demais apóstolos também para orientar a igreja do Senhor. E por último, ainda temos a carta do escritor anônimo aos Hebreus. Há uma forma muito controversa de ver isso, muitas pessoas acreditam, e nós vamos falar um pouco sobre isso lá na matéria de Hebreus,
mas muitas pessoas acreditam que talvez tenha sido o próprio apóstolo Paulo que tenha sido o autor da Epístola aos Hebreus. Mas como não há unanimidade, preferimos usar a carta tendo seu emissor um escritor anônimo. O escritor anônimo aos Hebreus, ele nos escreve uma carta absolutamente maravilhosa, fazendo com que os judeus, principalmente esses fariseus que tinham saído da lei de Moisés e agora estavam na igreja de Cristo, eles pudessem ter um entendimento sobre o que significava a lei de Moisés agora, nessa nova fase da igreja, que era a dispensação da graça. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.